Quando vendi minha casa de praia, recebi $800.000 em dinheiro vivo, que guardei em uma mochila debaixo da minha cama. Mas na manhã seguinte, acordei com um barulho e minha nora estava mexendo na mala. Quando segurei a mão dela, que estava cheia de dinheiro, meu filho se atirou em mim, gritando: "Tire as mãos da minha esposa." Mas quando a campainha tocou, ambos ficaram brancos como um fantasma. Naquele dia, perdi meu filho. Mas também descobri que dinheiro não compra lealdade. Isso apenas revela a verdade. Deixe-me contar como cheguei a esse momento. Porque tudo começou 3 meses antes, quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Meu nome é Carol. Tenho 69 anos. E durante 42 anos, fui a esposa mais feliz do mundo. Meu marido faleceu há 5 anos, me deixando sozinha naquela enorme casa à beira-mar. A casa onde dançávamos no terraço, onde celebrávamos todos os aniversários do Mark, onde construímos uma vida cheia de amor e risos. Mas as paredes começaram a me pesar. Cada canto me lembrava do que havia desaparecido. A poltrona onde ele lia o jornal todas as manhãs. A cozinha onde costumávamos preparar o café da manhã juntos aos domingos. O quintal que ele cuidava com tanto carinho. Tudo gritava a sua ausência. Então decidi vender. Não foi fácil. Chorei todas as noites durante semanas antes de assinar os papéis. Mas eu precisava encerrar esse capítulo e começar um novo. Eu precisava respirar sem me sentir como se estivesse me afogando em lembranças. A casa foi vendida rapidamente. Era uma propriedade belíssima, numa localização privilegiada. O comprador pagou em dinheiro vivo, $800.000, que recebi em pilhas perfeitamente organizadas. Quando o advogado colocou aquela mochila preta sobre a mesa, senti como se estivesse carregando o peso de toda a minha vida passada. Mark veio me visitar naquela tarde. Meu filho, meu único tesouro, o homem de 38 anos que se parecia tanto com o pai. Às vezes, doía olhar para ele. Ele chegou acompanhado de Jéssica, sua esposa, e de Liam, meu neto de 6 anos, que era a luz da minha vida. "Mãe, o que você vai fazer com todo esse dinheiro?" perguntou Mark enquanto Liam brincava na sala de estar. Sua voz parecia casual, mas algo em seu olhar me deixou desconfortável. "Vou guardar uma parte para as minhas despesas, outra parte para emergências, e quero garantir que você e o Liam estejam bem cuidados", respondi, dando um tapinha na mão dele. Jéssica estava sentada no sofá, mexendo no celular como de costume. Ela mal ergueu os olhos. Eu nunca gostei daquela mulher, mas me calei pelo bem do meu filho. Desde que se casaram, há 3 anos, Mark mudou. Ele se tornou distante, frio, como se ela tivesse construído um muro invisível entre nós. "Você deveria depositar esse dinheiro no banco", disse Jéssica sem olhar para mim. "É perigoso ter tanto dinheiro em casa." Seu tom era incisivo, quase exigente. "Farei isso em breve", respondi, tentando manter a calma. "Primeiro, quero organizar algumas coisas." Naquela noite, depois que eles foram embora, coloquei a mochila debaixo da minha cama. Sei que parece imprudente, mas havia algo na atitude de Jéssica que me deixava nervoso. Naquele momento, eu não confiava em ninguém além de mim mesmo. Os dias seguintes foram estranhos. Mark começou a me ligar com mais frequência, sempre perguntando sobre o dinheiro. "Mãe, você já depositou?" "Mãe, você precisa de ajuda para ir ao banco?" "Mãe, eu e a Jéssica podemos ir com você." Suas perguntas soavam como pressão disfarçada de preocupação. Certa tarde, Jéssica apareceu sozinha em minha casa. Ela disse que estava na região e queria fazer uma visita. Ela nunca tinha feito isso antes. Ela não parava de olhar para o meu quarto com uma intensidade que me incomodava. "Carol, você realmente deveria ter mais cuidado com esse dinheiro", ela me disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Agradeço a sua preocupação, mas eu sei me cuidar", respondi firmemente. Ela apertou os lábios e saiu logo em seguida. Não consegui dormir naquela noite. Algo estava errado. Eu podia sentir isso na pele. No dia seguinte, Mark veio me contar uma história que partiu meu coração. "Mãe, estou com sérios problemas financeiros. Perdi meu emprego há 2 meses e não queria te preocupar. Tenho dívidas que preciso pagar urgentemente ou perderei tudo."
Seus olhos estavam vermelhos. Sua voz estava trêmula. Eu preciso de sua ajuda. O coração da minha mãe se despedaçou em 1000 pedaços. De quanto você precisa? Perguntei sem hesitar. $100.000, respondeu ele, olhando para baixo. Senti o chão se mover sob meus pés. Era uma quantia enorme, mas ele era meu filho. Deixe-me pensar sobre isso, Mark. É muito dinheiro, e preciso garantir que farei as coisas da maneira correta. Sua expressão mudou. A tristeza transformou-se em algo mais sombrio. Você é minha mãe? Como você pode hesitar em me ajudar? Ele retrucou. Jéssica tinha razão sobre você. Aquelas palavras me atingiram como facas. O que a Jéssica disse sobre mim? Perguntei, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim. Nada. Esquece, respondeu ele, levantando-se abruptamente. Espero que você reconsidere sua decisão. Seu neto também precisa comer. E ele saiu, batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Naquela noite, liguei para Brenda, minha amiga de longa data. Contei tudo para ela. Carol, tem algo que não bate nessa história, ela me disse, preocupada. O Mark nunca te pediu dinheiro assim, e muito menos logo depois de você ter vendido a casa. Não sei. Tem cheiro de peixe para mim. Suas palavras semearam ainda mais dúvidas em minha mente. Decidi investigar por conta própria. Liguei para alguns conhecidos. Fiz perguntas discretas. Descobri que Mark não havia perdido o emprego. Ele continuava trabalhando na mesma empresa de sempre. Ele mentiu para mim. Meu próprio filho mentiu na minha cara. A dor que senti foi indescritível. Pior do que quando meu marido morreu. Porque isso foi uma traição consciente e deliberada. Decidi não confrontá-lo ainda. Eu queria entender o que realmente estava acontecendo. 3 dias depois, no meio da noite, ouvi aquele ruído que mudaria tudo, um som suave, como se algo estivesse sendo arrastado. Abri os olhos na escuridão e vi uma silhueta ao lado da minha cama. Era Jéssica, com as mãos dentro da minha mochila, tirando maços de dinheiro e enfiando-os numa mochila preta. Fiquei paralisado por um segundo, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Jéssica, minha nora, mãe do meu neto, estava me roubando. Ela estava lá, no meu quarto, no meio da noite, enfiando meu dinheiro numa mochila como uma ladra qualquer. A adrenalina me fez reagir. Saltei da cama e atirei-me sobre ela. Solta isso agora mesmo, gritei, agarrando seu braço. Ela deu um pulo e soltou um grito agudo. Por um instante, nossos olhares se encontraram, e vi algo nos dela que me aterrorizou. Não era vergonha nem culpa. Era pura fúria. Me solta, sua velha intrometida, ela sibilou, tentando se desvencilhar. Mas eu tinha força que só vem da indignação. Apertei o pulso dela com mais força enquanto tentava pegar com a outra mão os maços de dinheiro que ela já havia colocado na mochila. Então ouvi passos rápidos no corredor. A porta do meu quarto se abriu de repente e Mark apareceu. Seu rosto estava vermelho, seus punhos cerrados, e naquele momento, eu entendi toda a verdade. Ele sabia. Ele estava envolvido. Meu filho fazia parte do plano para me roubar. Tire as mãos da minha esposa, rugiu Mark, avançando para cima de mim. Ele me empurrou com tanta violência que caí para trás, batendo no criado mudo. A dor nas minhas costas era intensa, mas a dor no meu coração era pior. Meu filho, a criança que carreguei em meu ventre, que amamentei, de quem cuidei quando estava doente, me atacou fisicamente. Mark, me ajuda a arrumar isso rapidinho, disse Jéssica com urgência, enquanto continuava a enfiar dinheiro na mochila. Ele se abaixou ao lado dela e, juntos, começaram a esvaziar minha mochila. Eu me levantei cambaleando, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Como você pôde fazer isso comigo? Sussurrei, com a voz embargada. Mark, eu sou sua mãe. Eu te dei tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e você me retribui assim? Ele nem sequer olhou para mim. Ele simplesmente continuou enfiando as notas na mochila com movimentos mecânicos, como se eu não existisse. Você nunca nos deu nada, disparou Jéssica, levantando-se com a mochila na mão. Sempre com suas histórias de sacrifício e amor materno.
Mas quando Mark realmente precisou de você, você hesitou. Você preferiu seu maldito dinheiro a ajudar seu próprio filho. Isso não é verdade, gritei, sentindo a raiva começar a substituir a dor. Você inventou uma história sobre dívidas e perda de emprego. Tudo foi uma mentira para me manipular. Mark finalmente olhou para mim. Seus olhos estavam vazios. Como se o filho que eu conhecia tivesse morrido e só restasse uma casca vazia. Precisamos desse dinheiro mais do que vocês, disse-lhe em tom monótono. Você já viveu a sua vida. Temos uma criança para sustentar, um futuro para construir. Você só vai desperdiçar seu dinheiro com bobagens sentimentais. Suas palavras me atingiram como balas. Bobagem sentimental. Era assim que ele chamava meus sonhos de viajar, de conhecer os lugares que eu sempre quis visitar com o pai dele. Foi assim que ele chamou meu desejo de ajudar instituições de caridade, de fazer algo significativo com o dinheiro da venda da minha casa. Liam, pensei de repente. Onde está Liam? Ele está dormindo no carro, respondeu Jéssica como se tivesse lido meus pensamentos. E ele ficará lá até que terminemos com isso. Você planejou tudo isso, eu disse, sentindo uma náusea subir pela minha garganta. Você veio com meu neto dormindo no carro como um álibi. Você me usou. Você mentiu para mim. E agora você está me roubando na minha própria casa. Não é roubo se era nosso desde o início, disse Mark, dando um passo em minha direção. Meu pai construiu aquela casa. Esse dinheiro é minha herança. Você não tem o direito de ficar com tudo isso. Seu pai me deixou aquela casa, retruquei, tremendo de raiva. Ele queria que eu tivesse segurança, que tivesse um lugar para morar. E quando decidi vendê-lo, foi minha decisão, meu direito. Esse dinheiro é meu por lei e por amor. Jéssica soltou uma risada cruel que me deu arrepios. Por amor, repetiu ela em tom de deboche. O amor não paga as contas, Carol. O amor não compra comida nem paga a escola. Precisamos desse dinheiro e vamos pegá-lo. Ela dirigiu-se para a porta com a mochila no ombro. Mark a seguiu sem olhar para trás. Dei um passo à frente, tentando impedi-los, mas meu corpo não respondeu. O choque e a dor física me paralisaram. Se você aceitar esse dinheiro, vou chamar a polícia, consegui dizer com a voz trêmula. Vá em frente, respondeu Jéssica, virando-se com um sorriso malicioso. Chame a polícia e diga que seu próprio filho veio buscar a herança. Vamos ver quem acredita em você. Eles tinham tudo planejado. Eles sabiam que denunciá-lo significaria destruir minha família publicamente. Isso significaria mandar meu filho para a prisão. Isso significaria que Liam cresceria sabendo que seu pai era um ladrão e que sua avó o denunciou. Mark, por favor, implorei pela última vez. Não faça isso. Ainda podemos resolver isso. Podemos conversar. Mas ele continuou caminhando em direção à porta atrás de Jéssica. Então ouvimos o som que mudou tudo. A campainha tocou 1, 2, 3 vezes, insistentemente. Eram 3 horas da manhã. Quem poderia estar ligando a esta hora? Vi a cor sumir do rosto de Mark. Jéssica ficou paralisada com a mochila na mão. Seus olhares se cruzaram no momento de puro pânico. Eles ficaram brancos como um lençol, exatamente como eu disse no começo. Não abra essa porta, sussurrou Jéssica. Mark, não deixe ela abrir essa porta. Mas eu já estava caminhando em direção à sala de estar. Minhas pernas tremiam, mas algo dentro de mim, uma força que eu não sabia que tinha, me impulsionava para frente. A campainha tocou novamente, desta vez com mais insistência. Quem é? Gritei do meu lado da porta. Carol, sou eu, Arthur, o advogado do seu marido. Preciso falar com você com urgência. Por favor, abra a porta. Arthur. O nome trouxe à tona uma enxurrada de lembranças. Ele tinha sido o melhor amigo do meu marido durante 30 anos. Ele cuidava de todos os nossos assuntos jurídicos. Ele tinha estado no funeral, mas o que estava fazendo na minha casa às 3 da manhã? Não abra, Jéssica repetiu desesperadamente. Mark, pare com a sua mãe. Mas Mark parecia paralisado. Abri a porta.
Arthur estava parado na soleira da porta com uma pasta preta na mão e uma expressão de profunda preocupação no rosto. Ele tinha 65 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e aqueles olhos penetrantes que sempre pareciam enxergar além das aparências. Atrás dele estava outro homem mais jovem, vestido com um uniforme de segurança privada. Carol, graças a Deus você está bem, disse Arthur, entrando rapidamente. Recebi um alerta do sistema de monitoramento que instalamos na mochila. Isso indicava que alguém o havia aberto em um horário incomum. Seu olhar se voltou para Mark e Jéssica, que ainda estavam paralisados no corredor. A mochila nas mãos de Jéssica era toda a prova de que ele precisava. Que sistema de monitoramento? Perguntei, confuso. Arthur fechou a porta atrás de si e caminhou em direção à sala de estar, fazendo um gesto para que todos o seguíssemos. Mark e Jéssica se entreolharam em absoluto terror. Eles não tinham escapatória. Todos, por favor, sentem-se, disse Arthur em tom autoritário. Preciso explicar algo muito importante que deveria ter lhe contado há algum tempo. Jéssica largou a mochila no sofá como se estivesse pegando fogo. Mark desabou em uma poltrona, com o rosto entre as mãos. Sentei-me, tremendo, sem entender o que estava acontecendo. Arthur abriu sua pasta e retirou vários documentos. Carol, quando seu marido faleceu, ele me deixou instruções muito específicas sobre como administrar seus bens. Instruções que incluíam proteções especiais caso algo assim acontecesse. Ele olhou para mim com olhos gentis e compreensivos. Seu marido a conhecia bem. Ele sabia que você é uma mulher generosa e nobre, incapaz de negar qualquer coisa ao seu filho. Mas ele também sabia que a generosidade podia ser explorada. Por isso ele estabeleceu certas salvaguardas legais. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Que tipo de medidas de segurança? Sussurrei. Arthur espalhou os documentos sobre a mesa de centro. O dinheiro da venda da casa não é inteiramente seu para dispor como quiser, explicou ele. Existe uma cláusula no testamento do seu marido que estipula que qualquer lucro obtido com a venda de bens conjugais deve ser administrado por meio de um fundo fiduciário irrevogável. O que isso significa? Perguntou Mark, levantando a cabeça. Sua voz parecia estrangulada. Significa que sua mãe é a principal beneficiária, mas ela não pode simplesmente doar ou transferir grandes somas de dinheiro sem autorização judicial, respondeu Arthur, olhando fixamente. E isso certamente significa que ninguém mais pode pegar esse dinheiro sem o consentimento explícito e documentado dela perante o notário. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Jéssica se levantou e começou a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Isso é ridículo, ela finalmente explodiu. Ninguém nos falou nada sobre qualquer fundo fiduciário. Isso não pode ser legal. É completamente legal e foi devidamente registrado há 5 anos, respondeu Arthur calmamente. Seu sogro era muito meticuloso em proteger sua esposa. Além disso, instalei um dispositivo de rastreamento GPS na mochila na mesma tarde em que você recebeu o dinheiro, Carol. Coordenamos com a empresa de segurança para monitorar qualquer movimento incomum. Foi por isso que você veio, eu disse, começando a entender. O dispositivo alertou você quando eles abriram a bolsa. Exatamente, confirmou Arthur. E parece que cheguei bem a tempo. Ele olhou para a mochila cheia de dinheiro com uma expressão severa. Mark finalmente falou. Sua voz era quase um sussurro entrecortado. Mãe, eu não queria. Jéssica me convenceu. Ela disse que era o único jeito. Que você jamais nos ajudaria voluntariamente. Que você foi egoísta e só pensou em si mesmo. Cada palavra que saía da boca dele era como uma adaga no meu coração. Mas havia algo ainda mais doloroso. A constatação de que meu filho escolheu acreditar nas mentiras da esposa em vez de confiar no amor que lhe demonstrei durante toda a vida. Você está planejando isso desde que soube da promoção, eu disse, olhando para Jéssica. Toda essa falsa preocupação com a minha segurança, as visitas inesperadas, as perguntas constantes. Tudo isso era para me observar, para encontrar o momento perfeito para me roubar. Jéssica me encarou com puro ódio. Você não entende nada, ela cuspiu as palavras. Nós moramos num apartamento minúsculo, enquanto você tinha aquela mansão na praia. Nós nos matamos de trabalhar enquanto você vive às custas da poupança do seu marido.
E agora você recebe 800 mil dólares e o quê? Você vai guardar tudo só para você? Eu ia te ajudar, gritei, levantando-me. Eu ia me certificar de que Mark e Liam estavam bem. Mas você queria que eu lhe desse o dinheiro sem fazer perguntas, sem condições. Você queria controlar tudo. Não queremos a sua caridade, respondeu Jéssica com desdém. Queremos o que é nosso. Mark é filho único. Esse dinheiro deveria ser dele por direito. O dinheiro pertence à sua mãe enquanto ela viver, interveio Arthur com voz firme. E, de acordo com o testamento, se Mark tentar de alguma forma se apropriar indevidamente dos bens de sua mãe, será automaticamente deserdado. Ele perde todo o direito a qualquer herança futura. As palavras caíram na sala como bombas. Mark empalideceu novamente. Deserdado, repetiu ele, incrédulo. Foi o papai que fez isso? Seu pai te amava muito, eu disse, sentindo lágrimas começarem a rolar pelo meu rosto. Mas ele também era um homem sábio. Ele conhecia a natureza humana. Ele sabia que o dinheiro pode corromper até as melhores pessoas. Por isso ele implementou medidas de proteção. Não para punir você, mas para nos proteger a ambos. Jéssica soltou uma gargalhada histérica. Isso é um absurdo. Você não pode deserdar alguém por tentar tomar o que lhe pertence por direito. Arthur retirou outro documento. Tenho aqui uma declaração assinada por 3 testemunhas que estavam presentes quando seu sogro redigiu seu testamento. Nela, ele declara claramente suas intenções e as consequências de qualquer tentativa de coerção ou roubo contra sua esposa. Mark se levantou, cambaleando. Preciso sair daqui. Não consigo respirar. Ele deu 2 passos em direção à porta, mas Arthur ergueu a mão. Ainda não terminamos, Mark. Há outro assunto que precisamos discutir. O que mais poderia haver? Perguntou Jéssica em tom estridente. Vocês já nos disseram que não podemos tocar no dinheiro, que estamos deserdados. O que mais você quer? Arthur olhou diretamente para mim. Carol, seu marido também me deixou uma carta para você. Uma carta que eu só lhe entregaria se algo assim acontecesse. Se seu filho tentou se aproveitar de você. Ele abriu a pasta e tirou um envelope amarelado com meu nome escrito na caligrafia inconfundível do meu marido. Minhas mãos tremeram quando peguei. O envelope foi lacrado com cera vermelha. Por favor, abra, disse Arthur gentilmente. Você precisa ler o que seu marido queria que você soubesse. Rompi o lacre e retirei as páginas dobradas. A caligrafia do meu marido me atingiu como uma onda. Foi como ouvir a voz dele depois de 5 anos de silêncio. Meu amor, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que meus piores medos se tornaram realidade. Significa que Mark tentou se aproveitar da sua bondade, do seu amor incondicional de mãe, e meu coração se parte por saber que não estou lá para te proteger. Tive que parar. Lágrimas caíam sobre o papel, borrando as palavras. A voz do meu marido ecoava na minha mente tão claramente como se ele estivesse sentado ao meu lado. Respirei fundo e continuei lendo. Eu conhecia nosso filho melhor do que ele pensa. Eu o amava com cada fibra do meu ser, mas também via suas fraquezas. Vi como a ambição podia nublar seu julgamento, como sua necessidade de aprovação o tornava vulnerável à manipulação. Foi por isso que tomei essas precauções, não para puni-lo, mas para protegê-lo de si mesmo e para evitar que você sofresse a dor de ser traída pela pessoa que você mais ama. Mark permaneceu imóvel, ouvindo. Seu rosto era uma máscara de dor e vergonha. Jéssica parou de andar de um lado para o outro e me observava com os olhos semicerrados e ressentidos. O dinheiro, Carol, não é o que importa. Você é a sua felicidade, a sua segurança, a sua paz de espírito nos anos que lhe restam. Não deixe que ninguém, nem mesmo nosso filho, roube isso de você. Você sacrificou toda a sua vida pela nossa família. Agora é a sua vez de viver para si mesmo. A carta continuava por mais 3 páginas. Meu marido descreveu suas observações sobre Mark, como ele havia notado mudanças em seu caráter durante os últimos anos de sua vida. Ele mencionou conversas que tiveram sobre dinheiro e heranças, que o deixaram preocupado.
Ele também escreveu sobre mim, sobre minha tendência a colocar as necessidades dos outros antes das minhas, sobre como eu sempre encontrava desculpas para justificar comportamentos prejudiciais porque não suportava a ideia de ver o lado ruim das pessoas que eu amava. Você tem um coração grande demais, meu amor, e neste mundo cruel, isso pode ser tanto sua maior virtude quanto sua maior fraqueza. É por isso que peço que você seja forte, que estabeleça limites, que se valorize tanto quanto valoriza os outros. A carta terminava com uma frase que me despedaçou completamente. Perdoe-me por não ter tido coragem de falar sobre isso com você enquanto eu estava vivo, mas confio que Arthur lhe dará isso no momento certo. Eu te amo hoje, amanhã e sempre. Cuide-se, minha rainha. Dobrei a carta com as mãos trêmulas e a apertei contra o peito. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mark. Pela primeira vez em toda a noite, vi algo humano em seus olhos. Algo do filho que eu conheci. Papai sabia, ele sussurrou. Ele sabia que eu era capaz de fazer isso com você. E ele tomou precauções porque não confiava em mim. A dor em sua voz era palpável. Mas eu não tinha mais lágrimas para dar. Seu pai te amava, eu disse com a voz rouca. Mas ele também me amava, e sabia que eu jamais negaria algo a você se você realmente precisasse. Por isso ele estabeleceu regras para me proteger da minha própria generosidade e para proteger você das suas próprias más decisões. Jéssica finalmente explodiu. Isso é manipulação emocional vinda do além. Um homem morto controlando nossas vidas. É doentio. É distorcido. Ela se virou para Mark, com fúria nos olhos. Você não vai deixar ela sair impune dessa, vai? Você não vai deixar que eles tomem o que é nosso. Não é nosso, gritou Mark, levantando-se. Nunca foi nosso. Eu menti. Eu manipulei. Tentei roubar da minha própria mãe. Meu Deus, o que eu fiz? Você fez isso pela nossa família, insistiu Jéssica, aproximando-se dele. Pelo nosso filho, pelo nosso futuro. Ela não precisa de todo esse dinheiro. Ela é velha. Ela não tem muito tempo. Somos jovens. Temos a vida inteira pela frente. Suas palavras me atingiram como tapas. Ela é velha. Ela não tem muito tempo. Era assim que eles me viam, como um fardo. Como alguém cuja vida não tinha mais valor, alguém cuja existência era simplesmente um obstáculo entre si e o dinheiro. Quero que você saia da minha casa, eu disse com uma voz que não reconheci como sendo a minha. Foi frio, duro, definitivo. Neste momento, vocês dois. Jéssica abriu a boca para protestar, mas Arthur a interrompeu. Seria sensato da sua parte fazer o que ela diz. Caso contrário, terei que chamar a polícia e registrar queixa por tentativa de roubo e invasão de propriedade. Não foi invasão de propriedade, disparou Jéssica. Mark tem as chaves desta casa. Ele tinha as chaves, corrigi. A partir de amanhã, vou trocar todas as fechaduras. E eu quero essa chave de volta agora mesmo, Mark. Meu filho tirou o chaveiro do bolso com movimentos lentos. Ele retirou a chave da minha casa e a deixou sobre a mesa. O som metálico ecoou na sala como uma frase final. Mãe, por favor, disse ele, com a voz embargada. Podemos resolver isso. Podemos recorrer à terapia familiar. Posso compensar você. Me dê uma chance. Você teve a vida inteira de oportunidades, respondi, sentindo algo dentro de mim se fechar para sempre. Você teve anos para conversar comigo honestamente sobre seus problemas financeiros, se é que realmente os tinha. Mas você escolheu mentir. Você escolheu manipular. E esta noite você escolheu roubar. Essas foram suas decisões, Mark, não minhas. Isso não acabou, ameaçou Jéssica, pegando sua bolsa. Vamos lutar contra isso judicialmente. Vamos provar que você é uma mãe egoísta que abandonou o filho quando ele mais precisava de você. Pode falar? Respondeu Arthur antes que eu pudesse dizer algo. Será interessante ver como você explicará a um juiz porque estava nesta casa às 3 horas da manhã tentando fugir com $800.000 em dinheiro vivo. O sistema de segurança gravou tudo. Eu tenho as imagens. O rosto de Jéssica perdeu toda a cor. Mark agarrou o braço dela.
Vamos lá, ele sussurrou. Já causamos danos suficientes. Pela primeira vez, ele concordou com algo sensato. Eu os observei caminharem até a porta. Mark se virou uma última vez. Desculpe, mãe, disse ele, com a voz quase inaudível. Sinto muito por tudo. Mas eu não respondi. Fiquei sem palavras. Eu não tinha mais nada para dar. A porta se fechou atrás deles e o silêncio envolveu a casa como um pesado sudário. Afundei no sofá, sentindo todo o peso da noite cair sobre mim. Arthur sentou-se ao meu lado e colocou delicadamente uma mão no meu ombro. Desculpe, Carol, disse-lhe suavemente. Sinto muito que você tenha passado por isso, mas seu marido tinha razão em se preocupar e em tomar precauções. Como ele poderia saber? Perguntei, olhando para a carta que ainda segurava na mão. Como ele poderia prever que Mark faria algo assim? Porque ele o conhecia, respondeu Arthur. Porque ele tinha visto sinais, conversas sobre dinheiro que o preocupavam. Atitudes que ele não apreciava. E porque ele sabia o tipo de pessoa que Mark havia escolhido como esposa. Jéssica, sussurrei. Ela está por trás de tudo isso, não é? Arthur assentiu lentamente. Seu marido nunca confiou nela. Desde o dia em que Mark a apresentou como sua namorada, algo não lhe parecia certo. A maneira como ela fazia perguntas sobre imóveis, investimentos, o valor da casa. Ela estava interessada demais nos aspectos materiais. Eu também senti isso, admiti, mas pensei que estava apenas sendo uma sogra difícil. Achei que deveria dar-lhe o benefício da dúvida porque Mark gostava dela. Forcei-me a ignorar meus instintos porque não queria ser aquele tipo de mãe que nunca está satisfeita com a parceira do filho. Sua bondade o torna vulnerável, disse Arthur, com tristeza nos olhos. E pessoas como a Jéssica conseguem reconhecer essa bondade a quilômetros de distância. Eles sabem exatamente como explorar isso, como manipular isso, como transformar isso em uma fraqueza. Levantei-me e fui até a janela. Lá fora, o céu começava a clarear com os primeiros raios da aurora. Uma nova manhã após a noite mais escura da minha vida. O que eu faço agora? Perguntei sem me virar. Como é que eu vou superar isso? Primeiro, você vai depositar esse dinheiro no banco hoje, respondeu Arthur em tom prático. Não é mais seguro mantê-lo aqui. Em segundo lugar, vamos formalizar completamente o fideicomisso. Vou garantir que cada centavo esteja legalmente protegido. E em terceiro lugar, você vai viver a sua vida. Você vai fazer tudo o que seu marido queria que você fizesse. Como posso pensar em viver quando meu filho me traiu assim? Eu disse, sentindo as lágrimas começarem a cair novamente. Como posso ser feliz sabendo que a pessoa que eu mais amava neste mundo era capaz de me magoar assim? Porque ficar preso a essa dor seria deixar Jéssica vencer, respondeu Arthur, levantando-se e caminhando em minha direção. Porque seu marido deixou esse dinheiro para você aproveitar, não para mantê-lo refém de seus sentimentos de culpa materna. Mas Liam, sussurrei, meu neto. Se eu cortar relações com Mark, perco também meu neto. Arthur suspirou profundamente. Essa é uma batalha que você terá que travar quando estiver pronto. Mas agora, você precisa se curar primeiro. Você precisa recuperar suas forças. O resto daquele dia foi um borrão. Arthur ficou comigo. Ele ligou para o banco e agendou um encontro particular para depositar o dinheiro. Ele chamou uma empresa de chaveiros para trocar todas as fechaduras. Ele ligou para Brenda para que ela viesse me fazer companhia. Quando Brenda chegou e viu o estado em que eu estava, ela me abraçou tão forte que achei que ia quebrar. Ela não disse nada a princípio. Ela simplesmente me abraçou enquanto eu chorava em seu ombro, deixando escapar tudo o que havia guardado por horas. Aquele desgraçado, ela finalmente disse quando lhe contei tudo. Aquele maldito desgraçado e aquela víbora de esposa. Como ousam? De uma forma estranha, a indignação dela me confortou. Ao menos alguém estava tão zangado quanto eu deveria estar. Mas eu ainda não sentia raiva, apenas um vazio imenso, como se algo fundamental tivesse sido arrancado do meu âmago, deixando um buraco que jamais poderia ser preenchido. Os dias seguintes transcorreram em meio à neblina. Depositamos o dinheiro. Assinamos os documentos.
Arthur estruturou o fundo fiduciário de forma que eu recebesse uma renda mensal generosa, mas o capital principal estivesse protegido. Ninguém conseguia tocá-lo. Nem mesmo eu conseguiria fazer grandes transferências sem a aprovação de um comitê fiduciário. É para sua proteção, explicou Arthur. Assim, ninguém poderá pressioná-lo ou manipulá-lo emocionalmente para que você doe o dinheiro. Seu marido pensou em tudo. Mark ligou 3 vezes durante aquela primeira semana. Eu não respondi. Ele me deixou mensagens de voz que a Brenda ouviu para mim. No primeiro, ele estava chorando e implorando por perdão. Na segunda vez, ele culpou Jéssica e jurou que tinha sido manipulado. Na terceira, seu tom mudou. Ele parecia ressentido, amargurado, acusando-me de ser cruel e impiedoso. Ele está tentando te manipular de novo, disse Brenda depois de ouvir a terceira mensagem. Primeiro o remorso, depois o sentimento de vitimização, agora a culpa. É o ciclo clássico de um abusador emocional. Meu filho é um abusador emocional, repeti as palavras, sentindo-as se alojarem em meu coração. Nunca pensei que diria algo assim. Brenda pegou minhas mãos nas suas. Seu filho escolheu se comportar como um abusador emocional. Essa foi uma decisão dele, não sua. Mas outra coisa me atormentava. Liam, meu neto de 6 anos, que não tinha culpa de nada disso, que provavelmente nem sabia o que aconteceu naquela noite, que sentia minha falta, que estava me procurando. Certa tarde, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era uma foto de Liam segurando um desenho. O desenho mostrava uma figura que obviamente era eu, com as palavras "sinto sua falta, vovó" escritas com letras tortas de criança. A dor que senti foi física. Eu me curvei, soluçando. Brenda pegou o telefone da minha mão. Isso é chantagem emocional, disse ela, com a voz furiosa. Eles estão usando essa criança para manipular você. Mas está funcionando, exclamei. Está funcionando porque ele é meu neto. Porque eu o amo. Porque não suporto a ideia de ele pensar que o abandonei. Então estabeleça limites claros, respondeu Brenda. Mas limites que protejam seu bem-estar emocional. Você não pode confiar em Mark e Jéssica novamente. Não depois do que eles fizeram. Passaram-se 3 semanas. 3 semanas de silêncio, quebradas apenas por mensagens ocasionais de Mark que oscilavam entre súplicas e acusações. 3 semanas de noites em claro, encarando o teto, me perguntando se eu tinha feito a coisa certa. 3 semanas vendo aquela foto do Liam e sentindo meu coração se partir um pouco mais a cada vez. Então, certa tarde, Arthur apareceu à minha porta com uma expressão sombria. Preciso te mostrar uma coisa, disse ele, entrando sem esperar por um convite. Ele pegou o laptop e o abriu sobre a mesa da sala de estar. Contratei um investigador particular, explicou ele. Algo em toda essa situação não fazia sentido. Mark e Jéssica não pareciam estar em uma crise financeira real, então eu investiguei um pouco. O que você descobriu? Perguntei, sentindo o medo se instalar em meu estômago. Arthur virou a tela na minha direção. Eram fotografias. Mark e Jéssica entrando em restaurantes caros e saindo de boutiques de luxo com bolsas exclusivas de marcas famosas. Jéssica estava usando um vestido cor de coral que devia custar milhares de dólares. Eles não estão com problemas financeiros, disse Arthur. Na verdade, eles estão vivendo muito além de suas possibilidades. Eles têm dívidas, sim, mas são dívidas de cartão de crédito acumuladas por um estilo de vida que não podem bancar. Então tudo era mentira, sussurrei, encarando as fotos. A história sobre a perda do emprego, os apelos desesperados. Tudo não passou de uma farsa para me manipular e me roubar. Há mais, continuou Arthur, mostrando-me outros documentos. Encontrei conversas nas redes sociais entre Jéssica e suas amigas. Conversas em que ela zomba de você, em que planeja exatamente como convencer Mark a aceitar o dinheiro, em que calcula quanto tempo levaria para você morrer para que Mark pudesse herdar tudo. As palavras me atingiram como socos. Quanto tempo levaria para você morrer? Era assim que ela falava de mim, como se eu fosse apenas um obstáculo temporário em seu caminho para a riqueza. Desculpe, Carol, disse Arthur, fechando o laptop. Eu sei que isso é doloroso, mas você precisava saber toda a verdade.
Você precisava entender que não foi você quem destruiu esse relacionamento. Sim, fizeram. Eles escolheram cada passo deste caminho. Levantei-me e fui até meu quarto. Abri a gaveta do meu criado mudo e peguei a carta do meu marido. Li novamente, e cada palavra ressoava com um novo significado. Ele já esperava por isso. Ele tentou me proteger, e eu ignorei os sinais porque o amor de mãe me cegou. Naquela noite, tomei uma decisão. Chega de lágrimas, chega de culpa, chega de me perguntar se fiz a coisa certa. Eles escolheram me trair. Agora, eu optaria por me salvar. Você já precisou se afastar de alguém que ama para se proteger? É a decisão mais difícil que existe, porque o amor não desaparece simplesmente porque alguém te magoa. Fica ali, dolorido, sangrando, implorando para que você dê mais uma chance. Mas, às vezes, proteger-se é a única coisa que resta a fazer. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza mental que não sentia há semanas. Foi como se algo tivesse se encaixado dentro de mim durante o nicho. Eu não era mais a mãe desesperada implorando por uma reconciliação. Eu era uma mulher que havia sido traída e que merecia respeito. Liguei para Arthur cedo. Preciso que você redija uma carta jurídica, eu lhe disse em tom firme. Uma carta para Mark, estabelecendo limites claros. Quero que ele saiba exatamente quais são as condições sob as quais estou disposta a ter qualquer tipo de relacionamento com ele. Fico feliz em ouvir tanta determinação em sua voz, respondeu Arthur. Diga-me o que você deseja incluir. Respirei fundo antes de falar. Primeiro, um reconhecimento completo do que eles fizeram. Sem desculpas, sem culpar ninguém. Em segundo lugar, terapia individual para Mark e terapia de casal com Jéssica. Quero provas de que eles estão trabalhando para resolver seus problemas. Terceiro, visitas supervisionadas com Liam. Não vou ser usada como babá enquanto eles continuam falando mal de mim pelas costas. Arthur tomou notas rapidamente. Continue, ele me encorajou. Quarto, um pedido público de desculpas da família. Quero que eles contem a verdade para o Liam de uma forma adequada à idade dele. Não quero que ele cresça pensando que a avó o abandonou. E em quinto lugar, respeito absoluto pela minha privacidade financeira. Chega de perguntas sobre dinheiro. Chega de dicas. Chega de manipulações. São termos justos, disse Arthur. Muito justo, considerando o que fizeram com você. Vou redigir a carta hoje. Mas Carol, você precisa se preparar para a possibilidade de Mark rejeitar essas condições, especialmente se Jéssica tiver influência sobre ele. Então viverei com essa perda, respondi, sentindo uma estranha calma. Porque não posso mais sacrificar minha paz de espírito para manter um relacionamento tóxico. Nem mesmo com meu filho. Desliguei o telefone e olhei ao redor da minha casa. A nova casa para onde me mudei depois de vender a propriedade na praia. Era menor, mas aconchegante. Tinha um jardim que eu estava começando a cultivar. Havia luz natural em todos os cômodos. Era meu e somente meu. Brenda chegou naquela tarde com uma proposta inesperada. Estive pensando, disse ela enquanto tomávamos chá no pátio. Você precisa sair daqui por um tempo. Uma mudança de cenário. Limpe a sua mente. Que tal fazermos aquela viagem que você sempre quis fazer? Que viagem? Perguntei, confuso. A viagem à Europa que você planejou com seu marido, respondeu Brenda com um sorriso. Você já me falou desses planos 1000 vezes. Paris, Roma, Barcelona, todos esses lugares que vocês sonhavam em conhecer juntos. Senti lágrimas arderem nos meus olhos. Não faz mais sentido ficar sem ele. Claro que sim, insistiu Brenda, pegando na minha mão. Faz sentido, porque ele teria querido que você fosse. Porque ele deixou os recursos para você fazer isso. Porque você merece vivenciar o mundo e criar novas memórias felizes. Não sei se consigo, sussurrei. Não sei se consigo ser feliz sabendo que minha família está desfeita. Sua família se desfez por causa de decisões tomadas por outros, respondeu Brenda com firmeza. Não é seu. E ficar aqui sofrendo não vai resolver nada. Isso só vai desperdiçar o presente que seu marido lhe deixou. Suas palavras me tocaram profundamente.
Naquela noite, peguei os cadernos antigos onde meu marido e eu tínhamos planejado a viagem dos nossos sonhos, páginas cheias de lugares marcados, restaurantes anotados, museus que queríamos visitar, tudo escrito com a letra dele e a minha entrelaçadas. Chorei ao ler aquelas páginas. Mas desta vez não eram lágrimas de dor, mas de doce nostalgia. Recordar nossos sonhos não precisa ser doloroso. Poderia ser uma homenagem, uma forma de mantê-lo vivo em meu coração enquanto sigo em frente com a minha vida. Na semana seguinte, Arthur me entregou a carta para Mark. Eu li com atenção. Foi perfeito, profissional, mas firme, claro em seus termos, mas não cruel. Expliquei a Arthur que eu queria entregar pessoalmente. Tem certeza? Perguntou ele, preocupado. Depois de tudo o que aconteceu, reencontrá-los pode ser emocionalmente desgastante. Preciso fazer isso, respondi. Preciso olhar nos olhos dele e dizer essas palavras. Preciso desse desfecho. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria pública, um local neutro. Arthur estaria sentado em uma mesa próxima, dando apoio. Quando cheguei, Mark já estava lá. Ele estava com uma aparência terrível. Ele havia emagrecido. Ele tinha olheiras profundas e escuras. Suas roupas estavam amassadas. Por um instante, meu instinto materno quis me impulsionar a levantar e cuidar dele. Mas eu me contive. Lembrei-me das fotos que Arthur me havia mostrado. Lembrei-me das conversas de Jéssica. Lembrei-me daquela noite horrível em que tentaram me assaltar. E eu me sentei em frente a ele, com as costas retas e o queixo erguido. Mãe, ele começou, com a voz embargada. Obrigado por aceitar me receber. Eu não sabia se você faria isso. Levantei a mão para impedi-lo. Não estou aqui para ouvir desculpas vazias, Mark. Estou aqui para estabelecer limites. Percebi que sua expressão mudou. Confusão, seguida de algo parecido com medo. Retirei a carta e coloquei-a sobre a mesa entre nós. Estas são as minhas condições para manter qualquer tipo de relacionamento com você. São inegociáveis. Ou você os aceita completamente, ou não há mais nada a discutir. Mark recebeu a carta com as mãos trêmulas. Ele leu em silêncio. Observei seu rosto expressar diferentes emoções. Surpresa, vergonha, resistência e, finalmente, resignação. Isto é realmente cruel, disse-ele por fim. Muito rigoroso. É o mínimo que mereço depois do que você me fez, respondi sem hesitar. Você tentou me roubar. Você mentiu para mim. Você me manipulou. Você usou meu amor de mãe como uma arma contra mim. Sim, minhas condições são severas porque minha confiança foi quebrada e preciso ver ações concretas antes mesmo de considerar repará-la. A Jéssica nunca vai concordar com isso, disse Mark, referindo-se especificamente à questão da terapia de casal. Ela vai dizer que você é quem precisa de terapia por ser tão controlador, ponto. Então você terá que escolher, respondi, sentindo meu coração endurecer. Entre sua esposa, que o manipulou para que você traísse sua mãe, ou reconstruir um relacionamento honesto comigo, baseado no respeito mútuo. Mas você não pode ter os dois. Mark largou a carta sobre a mesa e cobriu o rosto com as mãos. Não sei se consigo fazer isso, mãe. Não sei se sou forte o suficiente para enfrentá-la. Sua vulnerabilidade me magoou, mas não me destruiu como teria acontecido antes. Então essa é a sua resposta, eu disse, levantando-me. Quando você decidir ser forte o suficiente, quando decidir que seu filho merece um pai íntegro e que sua mãe merece respeito, você sabe onde me encontrar. Mas até lá, não me contacte. Espere, exclamou Mark, levantando-se também. E quanto a Liam? Você vai puni-lo pelos meus erros? Liam pode me ver sob as condições que estabeleci, respondi. Visitas supervisionadas em locais neutros. Não vou à sua casa onde a Jéssica pode estragar cada momento. E você não virá à minha casa até provar que merece minha confiança. Você está destruindo nossa família, disse Mark, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não destruí nada, respondi, sentindo minha própria voz falhar. Você fez isso naquela noite. Você invadiu meu quarto para me roubar. Foi nesse momento que nossa família morreu. Estou apenas tentando sobreviver às ruínas.
Saí da cafeteria sem olhar para trás. Arthur me alcançou no estacionamento. Você está bem? Perguntou ele, colocando a mão no meu ombro. Não, respondi honestamente. Mas eu vou estar lá. Um dia eu serei. Naquela noite, conversei com Brenda sobre a viagem. Vamos fazer isso, eu disse a ela. Vamos para a Europa. Vamos realizar aqueles sonhos que meu marido e eu tínhamos. Vou viver em sua homenagem em vez de morrer de tristeza pela morte do meu filho. Brenda gritou de alegria e me abraçou forte. Agora sim, você está falando a mesma língua. Vamos ter uma viagem inesquecível. Passamos as semanas seguintes planejando. Compramos os ingressos. Reservamos hotéis. Fizemos listas de lugares que queríamos visitar. Cada decisão que tomei me fez sentir mais viva, mais eu mesma. Durante esse período, Mark enviou diversas mensagens, algumas implorando, outras acusatórias. Respondi apenas uma vez, dizendo que minhas condições permaneciam as mesmas e que, até que ele as aceitasse completamente, não havia mais nada a discutir. Jéssica também tentou entrar em contato comigo. Ela me enviou uma longa mensagem repleta de justificativas e acusações. Ela disse que eu era uma mãe egoísta, que eu colocava o dinheiro acima da família, que Liam estava sofrendo por causa da minha frieza. Apaguei a mensagem sem terminar de lê-la. Você já teve que escolher entre a sua felicidade e a manutenção da paz familiar? É uma escolha impossível porque você foi ensinado a vida toda que sacrifício é amor. Ceder é um sinal de maturidade. Perdoar significa esquecer e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas, às vezes, o verdadeiro amor próprio significa dizer basta. Na véspera da minha viagem para a Europa, recebi uma ligação inesperada. Era da escola do Liam. Senhora, aqui é a diretora da escola do seu neto. Precisamos conversar com você sobre uma situação que nos preocupa. Meu coração parou. O que aconteceu com Liam? Perguntei, sentindo o pânico subir pela minha garganta. Liam tem estado muito angustiado ultimamente. Ele chora na aula. Ele diz que sente falta da avó e que não entende por que você não o visita mais. Tentamos falar com os pais dele, mas a senhora Jéssica insiste que você abandonou a família. Queríamos ouvir a sua versão da história antes de tomar qualquer decisão. Contei tudo para eles. Obviamente, não todos os detalhes, mas o suficiente para que eles entendessem que havia ocorrido uma grave ruptura familiar devido a problemas de confiança. O diretor ouviu em silêncio e depois suspirou profundamente. Entendo sua posição, senhora, e respeito o fato de que a senhora está estabelecendo limites saudáveis, mas essa criança está sofrendo no meio de tudo isso. Eu sei, sussurrei, sentindo as lágrimas começarem a cair novamente. Acredite em mim, eu sei. Mas não posso me expor a mais manipulação e abuso só para vê-lo. Preciso que os pais dele respeitem as minhas condições. E se organizássemos uma visita aqui na escola, sugeriu o diretor. Terreno neutro supervisionado por funcionários da escola, 1 hora com seu neto sem a presença dos pais dele. Poderíamos fazer isso como parte do nosso programa de apoio emocional para estudantes. Concordei imediatamente. 2 dias após meu retorno da Europa, o diretor coordenaria tudo com Mark e Jéssica. Se eles se recusassem, ficaria claro para as autoridades escolares quem realmente estava criando barreiras entre Liam e sua avó. Naquela noite, com as mãos trêmulas, arrumei minha mala, roupas confortáveis para caminhar pelas ruas de paralelepípedos, um elegante vestido verde esmeralda para jantares especiais, o diário de viagem onde meu marido havia anotado todos os nossos planos e uma foto nossa em nossa lua de mel, 42 anos atrás. Brenda chegou cedo na manhã do voo. Ela estava radiante de alegria. Pronta para a aventura? Perguntou ela com um sorriso enorme. Pronto, respondi, sentindo algo expandir no meu peito. Pela primeira vez em meses, eu me senti quase feliz. O voo foi longo, mas chegamos a Paris ao amanhecer. Ver a Torre Eiffel pela primeira vez me deixou sem fôlego. Meu marido e eu sonhávamos com este momento há décadas. E lá estava eu, vendo tudo aquilo sem ele, mas orando o nosso sonho compartilhado. Caminhamos pelas ruas de Montmartre. Visitamos o Louvre. Comemos croissants frescos em pequenos cafés com mesas na calçada. Cada momento era agridoce, belo,
mas tingido de melancolia porque ele não estava lá para compartilhá-lo. Certa tarde, estávamos sentados às margens do Sena quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Respondi com hesitação. Carol. Sou eu, Mark. Sua voz soava diferente, menos defensiva, mais quebrada. Preciso falar com você, por favor. Estou em Paris, Mark, respondi. Na viagem que seu pai e eu planejamos anos atrás. Você pode me dizer o que quiser, mas não vou deixar que você estrague este momento para mim. Ouvi sua respiração ofegante do outro lado da linha. Jéssica me deixou, disse-lhe finalmente. Ela pegou Liam e foi embora. Ela disse que estava cansada de lidar com os meus problemas familiares e com a minha mãe manipuladora. Ela disse que encontraria alguém que realmente soubesse como ser um homem. Senti uma estranha mistura de emoções. Tristeza pelo meu filho, alívio por ele finalmente ter visto a verdade, preocupação com Liam, mas também uma parte de mim que estava simplesmente cansada de todo o drama. Sinto muito, Mark, eu disse sinceramente. Eu sei que dói, mas não posso resolver isso para você. Estas são as consequências das decisões que você tomou. Você deixou que aquela mulher o convencesse a trair sua mãe. Agora ela te traiu. É a justiça poética em sua forma mais cruel. Você tinha razão, mãe, ele soluçou. Você estava certo em tudo. Ela só queria o dinheiro. Ela nunca me amou de verdade. E agora perdi tudo. Eu te perdi. Eu a perdi. Perdi meu filho. Não sei o que fazer. Comece por aceitar os meus termos, respondi firmemente. Procure terapia de verdade, não só para cumprir tabela, mas porque você realmente precisa trabalhar em si mesma e lutar pela guarda de Liam. Esse menino não merece estar no meio de todo esse caos sem que pelo menos um dos pais tente fazer a coisa certa. Você algum dia vai me perdoar? Perguntou ele em voz baixa. Não sei, Mark, respondi com brutal honestidade. O perdão não é algo que eu consiga me forçar a sentir. Mas estou disposto a tentar reconstruir o relacionamento se você fizer o trabalho necessário. Se você me mostrar com ações, e não com palavras, que mudou. Eu farei isso, mãe. Juro que farei tudo o que você pediu. Me dê uma chance. Conversaremos quando eu voltar da Europa, eu lhe disse. Mas agora preciso desligar. Preciso estar presente neste momento, em vez de deixar que os dramas familiares me roubem esta experiência. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o rio. Brenda me observava com uma expressão preocupada. Você está bem? Ela perguntou. Acho que sim, respondi, surpreso por ser verdade. Acho que finalmente estou bem. O resto da viagem foi transformador. Em Roma, caminhei pelo Coliseu, imaginando as histórias que aquelas pedras antigas poderiam contar. Em Barcelona, fiquei maravilhado com a arquitetura de Gaudí. Em cada cidade, deixei um bilhetinho em algum lugar especial. Bilhetes com frases como eu estive aqui, meu amor, ou realizamos nosso sonho. Certa noite em Veneza, sentada numa gôndola a navegar pelos canais, finalmente chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza, e sim de libertação. Chorei por tudo que havia perdido e por tudo que havia conquistado. Chorei pelo meu marido que não estava lá. Chorei pelo meu filho que me traiu. Chorei pela mulher que eu tinha sido e pela mulher em que eu estava me tornando. Brenda me abraçou enquanto a gôndola deslizava suavemente pela água. Você está se desapegando, ela sussurrou. Você finalmente está se livrando de todo esse peso. E ela tinha razão. Senti como se algo velho e pesado estivesse sendo retirado dos meus ombros. Quando voltamos para casa 2 semanas depois, eu me senti uma pessoa diferente, mais leve, mais forte, mais eu mesma do que em anos. Arthur me buscou no aeroporto com notícias. Mark havia começado a fazer terapia. Ele havia iniciado o processo legal para obter a guarda compartilhada de Liam e aceitou formalmente todos os meus termos por escrito. Há mais uma coisa também, disse Arthur enquanto me levava para casa. Jéssica tentou processar vocês dois, você por alienação parental e Mark por negligência no sustento da criança. Mas o advogado dela desistiu do caso depois de analisar as provas.
As imagens de segurança, as conversas que documentamos, tudo mostra claramente quem era o manipulador aqui. O que vai acontecer com ela? Perguntei. Arthur deu de ombros. Isso depende do Mark. Se ele decidir apresentar queixa pela tentativa de roubo, terá um caso sólido. Mas suspeito que ele só queira resolver a questão da custódia e seguir em frente. O encontro com Lia na escola foi a coisa mais difícil que fiz em meses. Quando entrei na pequena sala de aconselhamento, vi meu neto sentado em uma cadeira que era grande demais para ele. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e ele agarrava um ursinho de pelúcia que eu lhe havia dado anos atrás. Vovó, ele gritou, correndo em minha direção. Eu caí de joelhos e o amparei em meus braços. Senti tanta saudade de você, meu amor. Muito. Você também sentiu minha falta? Perguntou ele, com a voz trêmula. Por que você não veio me ver? Pensei que você não me amasse mais. Meu coração se partiu em milhões de pedaços. Oh, meu bem! Nunca, jamais pense isso. Eu te amo mais do que tudo neste mundo. É que os adultos às vezes têm problemas complicados, e precisamos de tempo para resolvê-los. Mamãe disse que você é malvado, sussurrou Liam. Ela disse que você pegou o dinheiro do papai e é por isso que estamos tristes. Senti a raiva ferver dentro de mim, mas me forcei a manter a calma. Sua mãe está confusa, querida. Adultos às vezes dizem coisas que não querem dizer quando estão chateados. O importante é que eu te amo e estarei aqui para você sempre. Passamos 1 hora juntos. Mostrei a ele fotos da minha viagem à Europa. Contei-lhe sobre as gondolas em Veneza e a Torre Eiffel em Paris. Seus olhos brilhavam a cada história. Ele me prometeu que, quando crescesse, viajaríamos juntos para todos esses lugares. Na hora da despedida, eu o abracei um pouco mais forte do que o necessário. Vou te ver em breve, prometi a ele. Muito em breve, e desta vez, nada nem ninguém vai impedir isso. Você já teve que reconstruir um relacionamento do zero com alguém que ama? É como plantar um jardim em terra arrasada. É preciso paciência, cuidado constante e fé de que algo belo pode florescer mesmo após tanta destruição. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta e dolorosa. Mark cumpriu suas promessas. Ele frequentava a terapia 2 vezes por semana. Ele me enviou relatórios de seu terapeuta com sua autorização, mostrando-me que ele estava realmente trabalhando em seus problemas. Ele começara a entender como Jessica o havia manipulado, como sua própria insegurança e ambição o tornavam vulnerável às táticas dela. Nos encontrávamos 1 vez por semana em uma cafeteria neutra. Inicialmente, as conversas eram tensas, repletas de silêncios constrangedores e assuntos superficiais. Mas, gradualmente, começamos a nos aprofundar. Mark me contou como se sentiu após a morte de seu pai. Como o peso de ser o homem da família o havia oprimido, como Jessica apareceu naquele momento de vulnerabilidade, prometendo-lhe que construiriam um império juntos, que seriam ricos e bem-sucedidos. Ela me fez acreditar que você me via como um fracasso, confessou ele certa tarde, com lágrimas nos olhos. Ela disse que toda vez que você falava do papai, você me comparava a ele e me achava inferior, que eu nunca seria boa o suficiente aos seus olhos. E eu acreditei nela porque eu já me sentia assim. Nunca pensei nisso, Mark, respondi, pegando em sua mão por cima da mesa. Seu pai foi um homem extraordinário, mas você é uma pessoa única. Sempre tive orgulho de você até aquela noite. Naquela noite, você partiu meu coração de uma forma que eu nem imaginava ser possível. Eu sei, mãe. E vou passar o resto da minha vida tentando compensar esse erro. Sua sinceridade me comoveu, mas uma parte de mim permaneceu na defensiva, protegida. A confiança não se reconstrói com palavras, mas sim com ações consistentes ao longo do tempo. A batalha judicial pela guarda de Liam foi brutal. Jessica contratou um advogado agressivo que tentou me retratar como uma avó manipuladora que havia envenenado a relação entre pai e filho. Eles tentaram usar meus termos rigorosos como prova da minha natureza controladora. Mas Arthur estava preparado. Ele apresentou as imagens de segurança daquela noite. As mensagens em que Jessica zombava de mim e planejava o roubo. A escola relata o declínio emocional de Liam durante o período em que ele esteve sob seus cuidados exclusivos. As evidências eram esmagadoras.
O juiz concedeu a guarda compartilhada, sendo que Mark ficou com a guarda principal. Jéssica teria visitas supervisionadas até demonstrar estabilidade emocional e financeira. Quando Mark ligou para me dar a notícia, ouvi algo em sua voz que não ouvia há anos. Ter esperança. Eu consegui, mãe. Estou trazendo meu filho para casa. Serei o pai que ele merece. O pai que meu pai me ensinou a ser antes de eu me perder. Fico feliz por você, Mark, respondi, sentindo-me genuinamente feliz pela primeira vez em meses. Liam precisa do pai dele. Ele precisa de estabilidade e amor. Ele também precisa de você, disse Mark suavemente. Ele pergunta por você todos os dias. Ele fala da avó que lhe conta histórias e o faz rir. Por favor, mãe. Sei que ainda estamos reconstruindo nosso relacionamento, mas Liam não tem culpa de nada disso. Ele simplesmente te ama. Ele pode vir me visitar neste fim de semana, ofereci, sentindo meu coração se expandir. Você pode trazê-lo aqui no sábado de manhã. Vamos fazer biscoitos juntos, como fazíamos antigamente. Ouvi Mark soluçar do outro lado da linha. Obrigada, mãe. Obrigado por não terem desistido completamente de nós. Naquele sábado, Liam veio correndo para os meus braços como se os últimos meses nunca tivessem acontecido. Vovó, eu trouxe desenhos para você. Olha, essa foto é de quando você me contou sobre Paris, e essa aqui somos nós fazendo biscoitos. Sua inocência e amor puro me lembraram porque lutei tanto para estabelecer limites saudáveis. Não era só para mim. Era para ele também. Passamos o dia cozinhando, brincando no jardim e lendo seus livros favoritos. Mark ficou durante a primeira hora, mas depois se despediu, dizendo que queria nos dar um tempo a sós. Esse gesto de confiança significou mais para mim do que 1000 pedidos de desculpas. Quando Lee adormeceu no sofá depois do almoço, sentei-me e fiquei a observá-lo, o seu rostinho sereno, as mãos ainda sujas de farinha dos biscoitos. Essa criança inocente não merecia o caos que nós, adultos, criamos ao seu redor. Ele merecia amor, estabilidade e uma família unida. Mark voltou ao pôr do sol para buscá-lo. Antes de acordar Liam, ele sentou-se comigo no pátio. Quero te mostrar uma coisa, disse ele, pegando o celular. Ele me mostrou sua conta bancária. Ele vinha economizando meticulosamente cada centavo que podia. Estou criando um fundo de emergência, explicou ele. Não estou mais vivendo além das minhas possibilidades. Vendi o carro de luxo e comprei um usado confiável. Mudei-me para um apartamento menor, mas decente. Estou aprendendo a viver com o que tenho em vez de cobiçar o que não tenho. Estou orgulhoso de você, eu disse, e era sincero. Isso demonstra a verdadeira maturidade. Não as ações de alguém que está apenas cumprindo requisitos, mas sim as de alguém que realmente mudou. Há mais uma coisa que preciso te contar, continuou Mark, olhando para baixo. Tenho frequentado reuniões de um grupo de apoio para pessoas que cometeram abusos financeiros e emocionais contra membros da família. Faz parte da minha terapia. E mãe, as histórias que ouço lá, elas me fazem perceber o quão perto estive de te perder para sempre. Chorei ao saber que meu filho finalmente entendeu a gravidade do que havia feito. Não apenas a tentativa de roubo, mas a profunda traição emocional que a precedeu e a sucedeu. O abuso sistemático da minha confiança e do meu amor materno. Vamos passo a passo, eu disse a ele, enxugando as lágrimas. Não posso prometer que um dia tudo voltará a ser como era antes. Aquela versão do nosso relacionamento morreu naquela noite. Mas podemos construir algo novo, algo baseado na honestidade e no respeito mútuo, em vez de expectativas tácitas e manipulação. É tudo o que peço, respondeu Mark. Uma oportunidade para construirmos algo novo juntos. Os meses se transformaram em um ano. Um ano de pequenos passos em frente e ocasionais passos para trás. Um ano de terapia contínua para Mark e para mim também, porque percebi que também precisava de ajuda para lidar com a traição e aprender a estabelecer limites saudáveis sem me sentir culpada. Liam prosperou sob a tutela de Mark. Suas notas melhoraram. Seus professores relataram que ele estava mais feliz, mais estável, e nossas visitas semanais se tornaram um ponto alto da minha semana. Brenda me apoiou durante todo o processo. Ela era meu porto seguro, minha confidente, minha maior incentivadora.
Certa tarde, enquanto tomávamos café no meu jardim, ela disse algo que mudou minha perspectiva. Carol, você se tornou uma mulher completamente diferente este ano. Quando tudo isso começou, você estava destruído, vitimizado, perdido. Agora olhe para você. Forte, confiante, vivendo a vida nos seus próprios termos. Não me sinto forte, admiti. Na maioria dos dias, ainda me pergunto se fiz a coisa certa, se fui muito severo, se deveria ter perdoado mais rápido. Essa dúvida é o que te torna humano, respondeu Brenda. Mas não confunda a dúvida com fraqueza. Você estabeleceu limites quando ninguém esperava que você o fizesse. Você priorizou o seu bem-estar quando a sociedade lhe disse para se sacrificar pela família. Isso exige uma força incrível. Então, um dia, recebi uma carta não de Mark, mas de Jéssica. Estava escrito à mão em papel rosa com flores nas bordas. A caligrafia era elaborada, quase infantil. Minha primeira reação foi jogá-lo fora sem ler, mas a curiosidade venceu. Carol, começava a carta. Sei que não tenho o direito de lhe pedir nada depois do que fiz. Eu sei que você me odeia e tem todo o direito de odiar, mas preciso que saiba que eu também já fiz terapia. Tenho me esforçado para entender por que sou do jeito que sou, porque vejo as pessoas como recursos em vez de seres humanos. A carta continuava por 3 páginas. Jéssica escreveu sobre sua infância de extrema pobreza, sobre como desenvolveu uma mentalidade de sobrevivência onde tudo era transacional, sobre como ela e Mark nos viam como uma oportunidade de finalmente escapar da escassez que a assombrou por toda a vida. Não estou justificando o que fiz, escreveu ela. Nada justifica tentar roubar uma idosa indefesa. Nada justifica manipular um homem para que ele traia sua mãe. Só quero que você entenda que não foi nada pessoal. Eu não te odiava. Eu te vi apenas como um obstáculo entre mim e a segurança financeira que sempre almejei. A carta terminava com um pedido de desculpas e uma solicitação. Ela pediu permissão para enviar cartas a Liam, não para recuperar a guarda do filho, mas simplesmente para manter algum tipo de ligação com ele. Ela prometeu respeitar todos os limites estabelecidos pelo tribunal e por Mark. Mostrei a carta ao Mark quando ele veio deixar o Liam naquela semana. Sua reação foi imediata e visceral. Não confie nela, mãe. Isso não passa de mais uma manipulação. Outra forma de voltar às nossas vidas para causar ainda mais danos. Não tenho certeza, respondi sinceramente. Uma parte de mim acha que você tem razão. Mas outra parte reconhece a dor nessas palavras, o reconhecimento genuíno do erro cometido. Você já perdoou alguém não porque essa pessoa merecesse, mas porque você precisava se livrar desse fardo? É diferente de reconciliar. Você pode perdoar sem confiar novamente. Você pode se libertar do ódio sem abrir a porta para mais dor. Decidi responder a Jéssica não com promessas ou rodeios, mas com simples honestidade. Recebi sua carta. Agradeço suas desculpas, mas não posso lhe dar o que você está pedindo. Liam precisa de estabilidade neste momento e a sua presença, mesmo que por carta, pode confundi-lo. Talvez no futuro, quando ele for mais velho e puder decidir por si mesmo. Mas, por agora, o melhor é que você se concentre na sua própria recuperação, sem esperar nada de nós. 2 anos se passaram desde aquela noite horrível que mudou tudo. 2 anos de trabalho árduo, lágrimas, terapia e reconstrução gradual. 2 anos que me transformaram de uma mulher destruída em alguém que mal reconhecia no espelho. Alguém mais forte, mais sábia, mais consciente do seu próprio valor. Mark cumpriu todas as suas promessas. Ele continuou a terapia mesmo que ela não fosse mais obrigatória. Ele havia conquistado uma promoção no trabalho graças à sua nova ética profissional. Lee era feliz, saudável e estava se saindo muito bem na escola. E nossa relação, embora diferente de antes, foi reconstruída sobre uma base de respeito genuíno. Numa tarde de domingo, estávamos todos no meu jardim. Eu havia preparado a refeição favorita de Liam. Mark estava ajudando seu filho com um projeto de ciências. Brenda também estava lá, porque ela havia se tornado parte integrante da nossa família reconstruída. Era uma cena de paz doméstica que teria parecido impossível meses atrás. Vovó, perguntou Liam de repente, com a curiosidade inocente de uma criança de 8 anos. Por que você e o papai ficaram um tempo sem se falar?
Por que ficamos tanto tempo sem te ver? Mark e eu trocamos um olhar. Sabíamos que esse momento chegaria. O momento em que Liam teria idade suficiente para fazer perguntas que merecessem respostas honestas, porém apropriadas. Meu amor, comecei, escolhendo minhas palavras com cuidado. Às vezes, os adultos cometem erros muito graves. Erros que magoam as pessoas que amam. Seu pai cometeu um erro que me magoou muito, e precisávamos de um tempo separados para que ele pudesse se esforçar para ser uma pessoa melhor e para que eu pudesse curar meu coração. A culpa foi minha, acrescentou Mark, ajoelhando-se ao lado de Liam. Fiz coisas das quais não me orgulho. Eu magoei sua avó de uma forma que nunca deveria ter feito, e ela foi muito corajosa ao impor limites para se proteger. Ela me ensinou que o amor verdadeiro inclui respeito e que, às vezes, amar alguém significa se afastar até que essa pessoa possa te tratar bem. E você está melhor agora? Perguntou Liam, olhando para o pai com olhos sérios. Você vai tratá-la agora mesmo? Estou tentando, filho, respondeu Mark, com a voz embargada pela emoção. Todos os dias, tento ser o homem que você e sua avó merecem. O homem que seu avô gostaria que eu fosse. Liam assentiu com a cabeça, como se entendesse mais do que sua idade sugeria. Então ele me abraçou forte. Que bom que você está melhor, papai, porque eu não quero viver sem a vovó nunca mais. Foi muito triste. Naquele momento, algo dentro de mim finalmente se curou por completo. Ver meu neto feliz, ver meu filho genuinamente mudado, saber que protegi minha dignidade sem destruir completamente minha família. Foi tudo o que eu esperava quando tomei aquelas decisões difíceis há 2 anos. Naquela noite, depois que Mark e Liam foram embora, sentei-me no meu pátio com uma taça de vinho. Brenda ficou para me ajudar a limpar. Você parece em paz, observou ela, sentando-se ao meu lado. Verdadeiramente tranquilo pela primeira vez desde que tudo isso começou. Sou sim, respondi, surpreso por ser completamente verdade. Não era o caminho que eu teria escolhido. Eu não teria escolhido a traição, a dor, a ruptura familiar. Mas o caminho me levou a um lugar onde finalmente me valorizo, onde entendo que amor sem respeito não é amor verdadeiro. Seu marido ficaria orgulhoso, disse Brenda, pegando minha mão. Você protegeu o legado dele. Você protegeu sua dignidade. E você finalmente ensinou ao Mark o que significa ser um homem de verdade. Penso no meu marido todos os dias. Sobre como ele previu tudo isso. Sobre como ele me protegeu mesmo depois de ter partido, sobre como suas ações me impediram de entregar tudo por culpa e manipulação. Seu amor por mim transcendeu a própria morte. Alguns meses depois, recebi uma ligação do Arthur. Tenho novidades sobre Jéssica, disse ele. Achei que você gostaria de saber. Ela havia se mudado para outra cidade. Ela havia concluído um programa intensivo de terapia para transtornos de personalidade. Ela tinha um emprego modesto e, de acordo com os relatórios ocasionais do investigador, parecia estar genuinamente tentando reconstruir sua vida. Ela quer solicitar visitas supervisionadas com Liam, continuou Arthur. Mas só se você e o Mark concordarem. Ela não vai forçar nada legalmente. Ela diz que entende que precisa merecer esse privilégio. O que Mark acha? Perguntei. Ele está considerando isso, respondeu Arthur. Ele diz que Liam pergunta sobre a mãe dele de vez em quando. Talvez quando ele fizer 9 anos e puder expressar melhor seus sentimentos, eles possam tentar visitas supervisionadas bem estruturadas. Parece razoável, eu disse depois de pensar um pouco. Mas com condições rigorosas. Jéssica precisa continuar a terapia. As visitas devem ser supervisionadas por um profissional. E ao primeiro sinal de manipulação ou comportamento inadequado, eles param imediatamente. Assim, 3 meses depois, Jéssica teve sua primeira visita a Liam em 2 anos. Foi em um centro especializado, com a presença de um terapeuta infantil. Mark e eu esperamos em uma sala separada, tensos e alertas para qualquer problema. Ao término da sessão de 1 hora, a terapeuta saiu acompanhada de Liam. O menino parecia confuso, mas não aflito. Ele disse que a mãe dele parecia diferente, relatou a terapeuta. Mais triste, mas também mais real. Eram palavras estranhas vindas de uma criança de 8 anos, mas de alguma forma perfeitamente precisas. Jéssica saiu momentos depois.
Quando nossos olhares se encontraram, vi algo diferente nos dela. Não a arrogância manipuladora de antes, mas algo mais humilde, mais frágil, mais humano. Obrigada, disse ela simplesmente antes de se afastar. Apenas obrigado. Eu não respondi. Eu não estava preparado para isso. Talvez eu nunca chegasse a ser, mas poderia reconhecer que as pessoas podem mudar quando enfrentam as consequências reais de seus atos, quando perdem tudo e precisam reconstruir do zero. No meu aniversário de 71 anos, Mark organizou um jantar surpresa. Ele convidou Brenda, Arthur e alguns dos meus amigos mais próximos. Liam havia feito decorações artesanais com glitter e papel colorido. A casa estava repleta de amor e risos. Antes de cortarmos o bolo, Mark pediu silêncio. Ele havia preparado algo. Mãe, ele começou, com a voz trêmula. Há 2 anos, cometi o pior erro da minha vida. Eu te traí da pior maneira possível e você teria todo o direito de fechar essa porta para sempre, de me deserdar, de me excluir completamente da sua vida. Mas você não fez isso. Em vez disso, você estabeleceu limites que me forçaram a crescer. Você me deu consequências que me ensinaram a ser responsável. E você me ofereceu um caminho de volta baseado em ações concretas, não em promessas vazias. Você me salvou, mãe. Não só eu, mas o Liam também. Você nos salvou de nos tornarmos pessoas sem valores, sem integridade, sem honra. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Este era do papai. Encontrei isso entre as coisas dele quando finalmente tive coragem de vasculhar o que ele deixou. É para você. Abri a caixa com as mãos trêmulas. Dentro havia um anel de ouro simples com uma inscrição. A força não está em nunca cair, mas em se levantar sempre. Para minha corajosa rainha. Lágrimas escorriam livremente pelas minhas bochechas. Meu marido deixou isso para mim, sabendo que um dia eu precisaria, sabendo que enfrentaria provações que exigiriam toda a minha força. E aqui estava eu, do outro lado daquelas provações, ainda de pé. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me no meu quarto olhando para o anel no meu dedo. Refleti sobre toda a jornada, a dor, a traição, a reconstrução. Refleti sobre a mulher que eu havia sido, sempre prestativa, sempre disposta a se sacrificar, sempre colocando os outros em primeiro lugar. E pensei na mulher em que me transformei, alguém que entendia que amor próprio não é egoísmo, que estabelecer limites não é crueldade, que proteger a paz de espírito não é abandono, que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é dizer não. O dinheiro da venda da minha casa ainda estava protegido no fundo fiduciário. Usei parte dele para viajar, para experiências que enriqueceram minha alma. Eu havia feito doações para instituições de caridade com as quais me importava. Eu havia garantido um fundo universitário para Liam que ninguém poderia tocar. E ainda me restava o suficiente para viver confortavelmente pelo resto da minha vida. Mas a coisa mais valiosa que ganhei não foi o dinheiro. Foi a profunda consciência do meu próprio valor. Era a capacidade de amar sem me perder. Foi a sabedoria de saber quando se manter firme e quando desistir. Você já teve que escolher entre ser amado e ser respeitado? Entre manter a paz e manter a sua dignidade? Não são escolhas que deveríamos ter que fazer. Mas às vezes a vida nos coloca nessas encruzilhadas. E nesses momentos, descobrimos do que realmente somos feitos. 2 anos depois daquela noite horrível em que meu filho tentou me assaltar, finalmente pude dizer que havia encontrado a paz. Não era a paz de uma família perfeita e sem problemas. Era a paz de uma família reconstruída sobre a honestidade, limites saudáveis e respeito mútuo. Mark nunca mais me pediu dinheiro. Liam estava crescendo feliz e seguro. Jéssica estava reconstruindo sua vida à distância. E eu, Carol, com 71 anos, finalmente estava vivendo para mim mesma sem culpa. Às vezes, proteger a sua paz é a única maneira de salvar o seu futuro. Às vezes, dizer não às pessoas que você ama é a única maneira de ensiná-las a te amar corretamente. E às vezes a maior herança que você pode deixar não é dinheiro, mas o exemplo de uma mulher que soube se defender quando todos esperavam que ela se rendesse. Se você está passando por algo semelhante, se alguém que você ama te traiu, se você se sente culpado por impor limites, deixe-me te dizer o seguinte. Sua paz de espírito vale mais do que manter relacionamentos tóxicos. Sua dignidade vale mais do que a aprovação da família.
E o seu bem-estar vale mais do que sacrifícios intermináveis. Não foi fácil. Foi o caminho mais difícil que já percorri. Mas no final das contas, eu me reencontrei. E isso, mais do que qualquer quantia em dinheiro, mais do que qualquer reconciliação familiar, era o verdadeiro tesouro. A mochila debaixo da minha cama já não contém dinheiro. Agora, guarda lembranças de viagens, fotos de momentos felizes, cartas de Liam e, acima de tudo, a lição mais importante. O verdadeiro valor de uma mulher não está no que ela dá, mas no que ela se recusa a perder.